Bom, então, mais uma vez, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esse aulão da Casa da Neuro. Eu estou muito feliz e muito grata, realmente, pela presença de cada um e por ter dado o pontapé inicial nesse projeto, né? Então, como algumas pessoas vieram pelo Instagram ou por recomendação de outras pessoas, eu quis aqui trazer uma apresentação, né, de quem sou eu, como que eu vim parar aqui nesse lugar hoje de facilitadora mesmo do conhecimento em neurologia para estudantes e profissionais de saúde, né? Eu sou médica formada pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, em Salvador, e aí, depois que eu terminei a faculdade, eu trabalhei por 2 anos como médica generalista, né? Depois, fui fazer residência em neurologia, então sou neurologista pelo Hospital Sírio-Libanês, aqui em São Paulo. Em seguida, fiz o fellow em neuro-oncologia, lá na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, né? Quando eu terminei a residência, eu tive a oportunidade e o prazer de trabalhar como preceptora da residência de neurologia, lá no hospital onde eu fiz residência, né, no Sírio, e foi uma experiência muito rica de poder estar em contato, né, com outros residentes, formando neurologistas, e daí veio um pouco essa ideia de criar a Casa da Neuro, né? A ideia é que casa é um lugar que a gente fica à vontade, que a gente se sente bem, e por muitas vezes eu via, né, pessoas que não eram do nicho ali da neurologia, com certo incômodo com a neuro, né? Ai, neuro é difícil, ai, o exame é complicado, ai, eu não tenho uma, um roteiro claro na minha cabeça. E aí me veio essa ideia, esse desejo de ser facilitadora desse conhecimento, né? Então, por que não criar esse espaço onde a gente pode se sentir em casa, se sentir à vontade com a neurologia e com os conhecimentos relacionados a essa especialidade. Então, por isso, hoje é o primeiro aulão e acho que essa é muitas vezes a sensação, né, de quem tem contato com uma queixa neurológica, com um paciente que tem um sintoma neurológico ou uma alteração do exame físico, né? E agora, o que é que eu faço? Por onde que eu começo? O que é que é importante eu saber fazer ou valorizar? E são essas as perguntas, é essa a pergunta que esse aulão quer responder hoje. É lógico que a estrada é muito longa, a gente não consegue ver o fim, assim, o exame neurológico, eu costumo dizer que ele é infinito, né? Sempre há refinamento, sempre há detalhes do detalhe, mas esse não é o objetivo hoje aqui. Como eu falei, né, a gente tem um grupo bastante heterogêneo, então a gente tem estudantes e profissionais de saúde, temos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfim, toda a equipe multiprofissional e interdisciplinar. Então, a ideia é trazer uma linguagem que seja acessível e que tire um pouco dessa sensação de agora o que é que eu faço, né? É difícil, é muito complexo. Então, preparados? Por onde que a gente começa? Eu sugiro que o primeiro passo seja você avaliar o nível de consciência do paciente. Esse é o passo primordial, porque a gente precisa saber como que esse paciente está para conseguir até extrair informações do exame e saber se a gente valoriza um achado ou não. Então, algumas palavras-chave aí para vocês saberem é que o nível de consciência é o grau de alerta do paciente. E a estrutura anatômica, né, que tem relação com isso, é uma estrutura chamada formação reticular ativadora ascendente, ou SARA, que é da sigla em inglês. E eu não vou aqui, não quero de forma alguma trazer detalhamentos excessivos que tornem, né, a aula difícil ou complicada, mas aqui é um esquema visual de como que é essa formação reticular ativadora ascendente. Então, ela é uma estrutura, né, que vai passar aí por vários níveis, então, do tronco cerebral e vai ativar todo o córtex. Então, ela tem uma distribuição bem difusa no córtex, tá? Então, primeiro, avalie o nível de consciência do paciente. Saiba que isso é o grau de alerta dele, que vai ser importante para você conseguir examiná-lo, e que o marco anatômico, uma estrutura que tem a ver com isso, é o SARA, é a formação reticular ativadora ascendente. E como que a gente faz essa avaliação, né? Eu vou classificar esse paciente se ele está vigil, sonolento, torporoso ou comatoso.
E isso depende do grau de estímulo que você precisa fazer para que esse paciente esteja alerta, então, se ele vai ficar alerta, ou qual que vai ser a resposta dele. Então, o paciente vigil é um paciente como nós aqui, acordado, de olho aberto, certo? E obedecendo e compreendendo bem os comandos e muito parecido com uma pessoa no estágio normal, né? A partir disso, eu tenho estímulos que eu vou fazendo para poder classificar. Então, eu avalio se o paciente, ele responde a um estímulo verbal, por exemplo. Então, é um paciente que eu chamo pelo nome e ele está ali de olhos fechados, mas ele, de repente, abre os olhos, responde bem a esse estímulo. Às vezes, você precisa fazer um estímulo tátil, tocar nele, assim, mas um toque leve, né? Seu fulano, por exemplo. E aí ele, que estava dormindo, abre os olhos, às vezes pode fixar ou não em você por um tempo, e voltar a dormir. Esse é o paciente sonolento. Então, o vigil não precisa de nenhum estímulo para estar alerta. O sonolento, em geral, um estímulo que é verbal ou tátil. E, em seguida, o paciente torporoso, que seria aquele que precisa de um estímulo um pouco mais vigoroso, que seria o estímulo doloroso. E aí, eu deixei algumas imagens aqui para mostrar para vocês aonde que são os locais que habitualmente a gente faz o estímulo, né? É importante lembrar também que esse estímulo ele precisa ser um estímulo central, então axial, né, do tronco. Então, por exemplo, aqui na letra C a gente vê, né, esse estímulo de fricção external. E também o estímulo apendicular, ou seja, nos 4 membros. Então, eu vou fazer uma pressão do leito ungueal, que é um lugar que desperta, né, bastante dor. Geralmente, a gente coloca uma interposição de algum objeto, né, para ser mais firme. Às vezes, né, o neurologista, como anda com martelinho, a gente acaba usando o cabo do martelo para fazer esse estímulo. Eu, particularmente, isso não é uma descrição do livro, gosto de colocar uma interposição, assim, de uma às vezes o próprio lençol da cama, alguma coisa assim, porque às vezes se o paciente, né, fica sendo estimulado repetidamente, às vezes pode fazer alguma lesão mesmo, né, pela pressão. Então, esse estímulo apendicular dos 4 membros é importante. E do estímulo de face, a gente pode fazer essa compressão aqui próximo, nessa parte mais superior do globo ocular, ou ainda nessa região aqui da mastoide. Aí, geralmente, o paciente faz um careteamento. Se o paciente, para ele despertar ou para ele reagir, para ele ter alguma resposta motora, precisa fazer esse estímulo doloroso, então eu estou diante de um paciente torporoso. E, por fim, o extremo oposto, né, do grau de alerta da vigília é o paciente comatoso, que é o paciente responsivo mesmo ao estímulo doloroso. Então, vou fazer fricção external, vou fazer o estímulo dos 4 membros, vou fazer o estímulo na face, e esse paciente não vai despertar, né? Não vai ficar alerta. Então, eu estou diante de um paciente comatoso. Existe, vocês vão achar no livro, a descrição da torção mamilar. Esse é que seria torcer o mamilo, né, do paciente para fazer o estímulo doloroso. Esse é um estímulo que, por ser, né, algo que às vezes até soa agressivo ou pejorativo, a gente habitualmente não faz. Certo? Então, como estímulo axial, fica sendo mais a fricção external mesmo, que é esse exemplo aqui da letra C. Tá certo? Bom, então, avaliei o nível de consciência do meu paciente. Em seguida, eu avalio a atenção dele. E aí, qual que é a palavra-chave que eu quero que vocês guardem? A atenção é a função básica. Por quê? Porque se o paciente tem um comprometimento da atenção, todo o meu exame pode ficar comprometido, especialmente a avaliação das funções cognitivas. Mas também o exame motor, vai ficar difícil dele colaborar, eu não vou saber se ele não está conseguindo fazer aquilo porque está desatento, ou se ele realmente tem um déficit. Então, a atenção é uma função básica, tá? E quais que são as vias envolvidas? A gente tem o SARA, que a gente conheceu lá quando eu estava avaliando o nível de consciência, então a formação reticular ativadora ascendente, mantendo a vigília, né, mantendo o grau de alerta desse paciente, o córtex pré-frontal e também a junção temporoparietal direita. Então, ilustrando tudo isso,
A gente tem aqui novamente o SARA, né, essa via mais difusa que vai ativar todo o cérebro. O córtex pré-frontal, a gente depois pode até combinar uma aula mais anatômica, mas é essa porção mais anterior aqui do lobo frontal, né, que é esse que está de marronzinho aqui. E essa região que é a transição temporoparietal do lado direito. Então, todas essas vias vão estar interligadas para manter o paciente atento. E o que é a atenção? É essa capacidade de manter o foco. Então, ele, ao conseguir manter o foco, eu digo que o paciente está atento. Mas existe um refinamento disso, né? A atenção, ela se divide em atenção básica e atenção sustentada. Então, a atenção básica, em termos mais simples, é justamente isso, é o paciente conseguir manter o foco. Então, estou ali avaliando o nível de consciência, chamei o paciente, ele olhou para mim, ele conseguiu manter o foco em mim. Isso precisa de um recurso mais simples, que é a atenção básica. Mas existe também a atenção sustentada, que aí é uma capacidade um pouco mais complexa, porque vai requerer alguns recursos cognitivos também, de memória de trabalho. Então, é como se fosse a capacidade dele conseguir alternar essa atenção. Então, ele não é só manter o foco ali, ele precisa, às vezes, administrar esse foco, aumentar o foco em uma coisa, diminuir em outra, selecionar o que ele vai focar ali. Então, é uma parte mais complexa da atenção. E como que a gente avalia isso na prática? A atenção básica, ela sempre vai ser avaliada na ordem direta desses itens que a gente pode testar. Então, pedir para o paciente falar os números de 1 a 20, ou os meses do ano, de janeiro até dezembro, ou existe também uma ferramenta chamada DigitSpan, que é uma tabelinha de números, em que você vai falando os números e o paciente tem que repetir sempre na ordem direta. Aqui é um exemplo do MoCA. O MoCA é um teste de avaliação cognitiva. Vai ter um momento da gente falar sobre ele. Mas ele tem uma parte que avalia justamente a atenção, e aí ele usa, por exemplo, aqui, ó, na ordem direta, essa sequência de números. Então, quando eu falo essa sequência, o paciente repete, eu estou avaliando a atenção básica dele. E a atenção sustentada, por ser mais complexa, a gente vai fazer um comando na ordem indireta. Então, você pode pedir para o paciente falar os números de 20 até 1. Note que isso precisa de muito mais recursos, né, cognitivos, ele precisa manter ali o foco naquela sequência, pensar no que ele falou antes ou depois. Os meses do ano, de trás para frente, também. Ou DigitSpan na ordem indireta. Você vai falar a sequência de números, como, por exemplo, aqui essa do MoCA, né? 7, 4, 2, e o paciente tem que lhe falar de trás para frente. 2, 4, 7, tá? Na prática, a impressão que eu tenho é que a sequência de números, às vezes, é muito fácil, porque a gente, às vezes, até decora, né? De fazer contagem regressiva. Então, principalmente num paciente que tem uma reserva cognitiva maior e tudo, às vezes, fazer os números é muito fácil. Os meses do ano já torna mais sensível essa avaliação. Então, na minha prática, quando é assim, beira-leito, né, preciso ver a atenção de um paciente, eu geralmente peço para ele falar os meses do ano na ordem direta e depois na ordem inversa, né, indireta, de trás para frente. E o Digit você precisa ter a tabelinha para poder lembrar dos números até que você falou, né, mas é um recurso também. E em UTI existe aquela escala, né, que é o CAN-ICU, que também tem algumas sequências que avaliam a atenção. Então, pessoas que trabalham aí na UTI talvez já lidem com esse tipo de escala. É algo mais estruturado para você conseguir avaliar a atenção do paciente. Em terceiro lugar, então, já vimos nível de consciência, vimos como testa, a avaliação da atenção, avalia a orientação do paciente. Então, a orientação temporal, e aí você pergunta ao paciente o dia da semana, qual a data de hoje, o mês, o ano que estamos, que horas mais ou menos que é uma forma também de avaliar. A orientação espacial, então, se ele sabe onde está, né? E autopsíquica, que é a orientação sobre si mesmo. Então, quantos anos você tem, qual o seu nome completo, são coisas que têm muito a ver com a memória, inclusive com a memória mais tardia, com memórias mais antigas, tardia não, perdão, ou memórias mais antigas. E aí tem uma dica, sempre que aparecer esse símbolo aqui, vai ser a dica da neuro, que é
A orientação, em geral, nos quadros agudos, a desorientação acontece para o tempo e para o espaço. Essa orientação de quem nós somos tem muito mais a ver com memória do que com orientação propriamente dita. Então, por exemplo, às vezes, né, quem trabalha no pronto-socorro pega um paciente que sabe onde está, que sabe o dia, né, de hoje, a data de hoje e tudo, mas não lembra de quem é. Em geral, isso leva a gente a pensar que talvez seja algum transtorno mais somatoforme, por exemplo, porque nos quadros agudos, a orientação, né, a orientação que primeiro se perde é no tempo e no espaço, assim como também, aí em outro cenário, no cenário de um consultório, por exemplo, ou de você atendendo pacientes, né, com a queixa de demência, com a demência de Alzheimer, que às vezes compromete bastante a orientação. Geralmente, isso começa também pelo tempo e espaço, e essa memória de quem você é, de quantos anos você tem, é a que mais demora para ser perdida. Então, essa é uma dica. Sempre tentar avaliar as 3 coisas para você poder ver se, de fato, essa desorientação é algo real. Tá certo? E por que isso é muito importante? Porque frequentemente, né, quem não é neurologista acaba misturando todas essas coisas. E elas têm relação entre si, mas são coisas diferentes. Então, o nível de consciência é aquilo, é o grau de alerta. Então, se ele está vigio, se ele está sonolento, torporoso ou comatoso. O conteúdo da consciência já é outra coisa, tem a ver mais com as funções cognitivas. Então, é um paciente que está tendo um delírio de perseguição, por exemplo. Então, ele pode estar vigio, ele não tem comprometimento do nível de consciência, ele está alerta, mas está com uma alteração do conteúdo da consciência. Ou está falando que tem alguém que não existe no quarto, por exemplo, do hospital ou da casa dele. Isso é mais uma alteração do conteúdo. A atenção já é uma função daquelas mais primordiais. Então, o paciente pode estar, por exemplo, vigio, de olho aberto ali, mas desatento, quando você avalia a atenção dele. Ou ele está com a atenção básica, já comprometida, ele não consegue fixar em você, prestar atenção em você, ou pode até fixar em você, mas na hora que você testa a atenção sustentada, ele está desatento. Então, assim, e a orientação é outra coisa. Porque é muito frequente a gente olhar, né, o paciente falar, está desorientado. E às vezes o problema que ele tem é um problema de atenção. E tudo isso vai ser importante, porque quando a gente vai ver as doenças, cada uma tem um padrão, digamos assim. Então, pensando nos diferentes cenários aí do cuidado, né, de saúde, paciente atento, mas com uma ideia, um delírio de perseguição, ele vai estar com o nível de consciência preservado, com a atenção preservada, mas com o conteúdo da consciência alterado. E às vezes orientado, vai estar bem orientado. Já um paciente com delírio, que é aquele, né, às vezes aquele idosinho que está com a infecção e aí faz um delírio. Eu vou ter o quê? Um comprometimento da atenção, porque o delírio ele compromete principalmente a atenção. Às vezes posso ter alteração do nível de consciência, porque esses pacientes às vezes ficam sonolentos, mas ele pode estar com um discurso relativamente adequado, então não ter tanta alteração do conteúdo da consciência. Então, entender isso e saber distinguir essas coisas e examinar é algo que é muito útil na prática para todo mundo, né? Nos diferentes cenários aí de atendimento. Como que a gente avalia a motricidade? Antes da gente passar para o exame propriamente dito, eu vou trazer aqui uma noção geral da via toda da motricidade, tá certo? Não vou me ater aos nomes, neurologia tem muitos detalhes, muitas fibras, muitos núcleos, mas esse não é o objetivo aqui. É que a gente tenha uma noção geral para poder saber o que a gente está buscando na hora que a gente examina. E a principal resposta que a gente quer ter quando a gente examina o paciente é justamente onde que está a lesão, né? Onde que está o problema ao longo dessa via. Então, é uma via descendente, porque é motora, então significa, né, que o estímulo começa ali no córtex e vai descendo até chegar aqui embaixo no músculo. Então, o córtex motor, ele envia as informações, né? Essas informações, então aqui está o núcleo dos neurônios, né? Começa tudo por aqui.
Aí as suas fibras vão descendo, elas descem formando uma estrutura aqui que a gente chama de cápsula interna, e vão dar origem ao que a gente chama do trato córtico-espinhal, ou trato piramidal, que vai descer por todo o tronco encefálico, vai chegar na medula, e aí as pontinhas desse axônio, né, desse neurônio, vai fazer conexão, que é a sinapse, nessa porção aqui, que é o corno anterior da medula. E a partir daqui, então ela recebeu a influência tanto do trato córtico-espinhal, que é o principal trato relacionado à motricidade, mas também existem outros que vão modular essa resposta, como aqui, né, o exemplo mostra o trato rubro-espinhal, retículo espinhal, existem outros, mas o principal é o córtico espinhal. E a partir daqui, do corno anterior, sai um segundo neurônio que recebeu essa informação e sai pelo nervo periférico para chegar no músculo. E aí executar, então, o ato motor, certo? Então, aqui novamente, né? O giro pré-central, que é o córtex motor, aí vai descer pela cápsula interna, passar, se tornar o trato córtico-espinhal, o trato piramidal, descer por todo o tronco encefálico. Aqui tem um marco importante, porque esse trato, quando chega aqui no bulbo, que é essa porção mais inferior do tronco encefálico, ele cruza, então as informações elas são cruzadas, por isso, né, como a gente sabe, o AVC de um lado do córtex gera sintoma motor do outro lado, por exemplo. Então, ele cruza, desce até a medula, faz a sinapse no corno anterior da medula e sai, a fibra motora sai com o segundo neurônio aí no nervo periférico até chegar no músculo que vai executar o movimento. E isso é importante porque quando a gente examina a motricidade, é isso que a gente está procurando. Diferenciar se eu estou diante de uma lesão do primeiro neurônio, ou seja, o neurônio que saiu aqui do córtex motor, do giro pré-central, desceu, cruzou e foi até a medula, o corno anterior da medula, ou se eu estou diante de de uma lesão do segundo neurônio, que já é o neurônio que saiu aqui da medula pelo nervo periférico até chegar no músculo, certo? Então, quando eu tenho uma lesão do primeiro neurônio, estou diante de uma síndrome do neurônio motor superior. E isso traduz uma lesão que é do sistema nervoso central, ou seja, do cérebro ou da medula espinhal. E quando eu estou diante de uma lesão do segundo neurônio, aí eu tenho o que a gente chama de síndrome do neurônio motor inferior, que está mais relacionado ao sistema nervoso periférico, aos nervos, à junção neuromuscular, que é a transição entre o nervo e o músculo propriamente dito, certo? Então, essa é a diferenciação. Quando a gente está ali usando o martelinho, é isso que a gente está procurando. Como que a gente faz isso? Existem diversas manobras, existem diversos refinamentos dessas manobras, mas eu não vou esgotar esse assunto com vocês, tá certo? A gente vai falar daquilo que é mais importante e mais útil para quem precisa fazer um exame neurológico mais direcionado. Aqui os martelinhos, a gente tem diferentes formas, né? O Taylor, o martelo de Book e o Babinski. Em termos da técnica, né? A gente vai falar dos reflexos mais para frente. O ideal é que o reflexo tenha um movimento bem fluido, assim, que o martelo faça um pêndulo. Todos eles são possíveis da gente obter isso. O neurologista acaba gostando muito desse daqui do Babinski, porque fica mais homogênea a percussão. Mas a gente vai falar um pouquinho mais dos reflexos mais para frente. O primeiro passo da avaliação da motricidade são as manobras deficitárias, que são que podem ser, né, nos membros superiores, a manobra de braços estendidos, que é essa daqui. Esse livro é muito legal, depois até compartilho com vocês a referência, que é o livro de Semiologia Neurológica da Unicamp, e muitas imagens dessa parte do exame eu tirei lá deles. Então, a manobra de braços estendidos, eu vou pedir para o paciente estender os braços, virar a palma das mãos para cima, como se fosse segurar uma bandeja. Em geral, ele sustenta isso aí de 30 segundos a 1 minuto, tá? Nos membros inferiores, a gente tem a manobra de Migazzini, que é essa daqui. Então, eu vou pedir para o paciente fletir, né, a coxa e a perna, colocar os pés para cima e sustentar nessa posição também 30 segundos a 1 minuto. E uma outra forma de avaliar isso nos membros inferiores é essa manobra que a gente chama de manobra de São Vito. O paciente vai estar com a perna
fletida, como está mostrado aqui no exemplo, você vai segurar, como a mão dele está aqui embaixo, vai soltar aqui em cima e avaliar a queda, né, como que cai. Por que essas manobras deficitárias são importantes? E aí vem a dica da neuro. Elas são a forma de detectar lesões mais sutis e mais precoces do trato piramidal. Então, daquelas lesões ali do primeiro neurônio. Então, por exemplo, né, o AVC, como eu usei de exemplo anteriormente, que é uma doença que acomete o trato piramidal, né? Você tem um infarto aqui do córtex motor, então todo o trato vai sofrer, por exemplo. Então, o paciente vai ter uma queda do lado contrário ao lado da lesão lá no cérebro. E existe um padrão nessa queda, que aí é o grande pulo do gato. Nos membros superiores, geralmente o paciente faz o quê primeiro? Ele esticou os braços, você pediu para ele estender. Ele vai fechar as mãos, depois vai fazer uma pronação da mão, desvio pronador, né? A mão vai rodar meio que para dentro, assim. Em seguida, ele dobra o cotovelo e então o braço cai. Às vezes, quando o paciente, né, pode estar tendo uma somatização, em geral o braço tende a cair todo de vez. Isso é algo que a gente consegue perceber no exame. Então, existe um padrão de queda quando você tem essas lesões do trato piramidal. Nos membros inferiores, né? Então, primeiro cai o pé, depois ele flete o joelho e em seguida cai a perna. Esse é o padrão. E essa manobra de San Vito, ela é muito útil nos pacientes que não estão colaborando com o exame. Então, é um paciente, olha lá a importância da gente avaliar primeiro o nível de consciência, a atenção, as coisas. Então, é um paciente que está, por exemplo, sonolento, não vai colaborar para fazer essas manobras. Você pode fazer isso aqui passivamente e observar o padrão da queda, que geralmente ele cai em abdução. Então, o joelho é que vai abrindo como se fosse tocar na maca, tá certo? Então, essa manobra é muito útil, por exemplo, para quem é enfermeiro e está ali na triagem, né, naquela avaliação inicial. Pede para o paciente estender os braços, observa se tem alguma queda nesse padrão. Ou chegou um paciente na sala de emergência e está sonolento ou está torporoso, não tá, você fez o estímulo doloroso e viu que ele está torporoso, não está colaborando, você pode lançar a mão dessa manobra, por exemplo, para avaliar se tem alguma queda, se tem algum sinal de fraqueza em alguma parte do corpo. Certo? Em seguida, a gente avalia a amplitude e a velocidade do movimento. Aqui tem um videozinho, como a gente avalia nos membros inferiores, né? O toe tap, pede para o paciente bater o pé. E o finger tapping, que é na mão. Então, ele vai fazer esse movimento de pinça, abrindo e fechando os dedos bem amplo e rápido. O movimento, esse vídeo foi eu que fiz. Eu fiz devagar para mostrar, mas em geral é amplo e rápido, né? O mais amplo e rápido que ele conseguir fazer. Você pede para fazer com as duas mãos e com os dois pés. Nessa etapa do exame, o que a gente está pesquisando, principalmente, é bradicinesia, que é uma lentificação desse movimento. Doenças que podem causar isso. Quando o paciente tem uma lesão piramidal, às vezes ele pode ter só discretamente essa alteração, e a gente só percebe quando faz a amplitude e a velocidade do movimento. Então, o paciente que teve um AVC, que tem um tumor, né, que lesou ali o primeiro neurônio, você pode perceber uma diminuição, mas a bradicinesia também está presente, por exemplo, na doença de Parkinson, é um dos marcadores da doença. Então, um dos achados do exame físico da doença. Então, você tem esse achado da bradicinesia, que seria essa lentificação, certo? Em seguida, a gente pode lançar a mão das manobras de oposição, que vão ser, você vai estimular um músculo a fazer o movimento, e esse movimento vai ser contra a resistência, né? Então, aqui, a elevação dos ombros, a flexão do cotovelo, a gente sempre nomeia pela articulação, né? Então, aqui, flexão do cotovelo, a extensão do cotovelo, a flexão e a extensão do punho, da mão, existem vários movimentos também de flexão e extensão, a gente vai opondo esse movimento e sentindo como que está a força. Isso é muito útil nas lesões de nervo periférico, porque eu sei que cada músculo desse é de responsabilidade de algum nervo ou de alguma raiz. Então, a depender do músculo que está fraco, então, por exemplo, eu sei que a flexão aqui do cotovelo
é feita pelo bíceps, que o nervo é o músculo cutâneo, que as raízes, né, que dão origem a esse nervo são as raízes C5 e C6. Então, se eu encontro fraqueza ali, eu consigo saber onde está a lesão. Novamente, esse é o objetivo do exame. Eu não vou me deter muito nisso, porque, enfim, o ideal seria demonstrar, né, na prática. A gente pode até depois pensar num momento como esse. Aqui, as manobras de oposições mais úteis, assim, né, nos membros inferiores. Então, você pode testar a flexão do quadril, então, colocaria a mão aqui, né, na coxa do paciente, pediria para ele dobrar e depois estender, e a flexão e extensão do joelho, né? E aí, novamente, para cada um deles, a gente vai ter um nervo, uma raiz responsável, e quando eu identifico uma fraqueza, eu consigo saber mais ou menos onde que está essa alteração. Às vezes, o paciente também pode ter uma lesão central, né? Uma lesão do primeiro neurônio. Então, por exemplo, o paciente teve um AVC, ele vai ter uma fraqueza, mas que não é tanto de músculos específicos, mas de um grupamento como um todo. Então, ele vai ter um hemicorpo que vai estar fraco, principalmente a musculatura extensora dos membros superiores, por exemplo. Então, é outro padrão. Quando eu estou avaliando o nervo, eu consigo ser mais preciso, no sentido assim, de saber o movimento, qual o nervo que pode estar afetado, ou qual a raiz nervosa que pode estar afetada. Aqui do tornozelo, né, a flexão e extensão também, e a inversão e a eversão, que seria colocar o pé para dentro, como se fosse encostar aqui essa porção mais medial do pé na maca e depois para fora, certo? Esse tipo de avaliação acaba sendo mais da rotina de quem é de ambulatório, né, quem trabalha com doenças que possam, ou de um centro de reabilitação, por exemplo, e aí você faz esse exame com mais detalhamento. E aí, quando você avalia a força, a gente sempre gradua. É bom que torna algo universal, né? Uniforme. E até, por exemplo, quem trabalha com reabilitação consegue ver os ganhos do paciente. Era uma força que era grau 1, agora já está grau 3. Então, você vê esse avanço, por exemplo. Ou você consegue quantificar a gravidade mesmo da lesão. Então, 0 é não ter nem contração muscular. Você pede para o paciente fazer o movimento, ele não consegue, você nem vê a contração muscular. 1 tem contração, mas ele não consegue mover, né, esse grupamento muscular ou essa articulação. Do 2, tem contração com movimento só no plano horizontal, então ele não vence a gravidade, né, ele consegue fazer movimentos assim laterais. 3, vence a gravidade, mas não a resistência, então ele consegue, por exemplo, erguer o membro, mas quando você coloca a resistência para fazer a manobra de oposição, ele não consegue resistir, o membro cai. O 4, a contração muscular vence a resistência, mas não é uma força normal. E aí isso vai ser muito mais perceptível quando a gente vai comparando, né? Então, sempre que a gente testa, a gente compara um lado com o outro, compara um grupamento muscular com o outro. E, por último, a força muscular normal, que aí seria o grau 5, certo? Em seguida, o exame dos reflexos. Então, vimos velocidade, vimos manobras deficitárias, amplitude e velocidade do movimento, manobras de oposição, agora os reflexos profundos e superficiais. Os reflexos profundos, eles vão ser obtidos a partir de pontos específicos, né, de percussão. Então, aqui a gente tem o reflexo bicipital, o tricipital, e para cada um desses movimentos, para cada um desses reflexos, a gente tem um movimento que a gente espera. Então, o tricipital, que pode ser obtido dessas duas formas, o braquiorradial, percutindo aqui essa porção do antebraço, e o flexor dos dedos nos membros superiores. Novamente, para cada reflexo desse, eu tenho um nervo e uma raiz envolvida, e também o grau desse reflexo vai ser importante para a gente conseguir saber onde está a lesão. Aqui o reflexo patelar nos membros inferiores, existem outros, né? Eu estou trazendo os mais importantes, assim. Então, você vai percutir o tendão, né? Aqui logo abaixo da patela, o tendão do quadríceps, do músculo quadríceps, e o tendão do aquileu, que pode ser obtido com o paciente deitado, sentado, ou nessa posição aqui, como ele está de costas na cadeira, certo? E aí eu vou classificar esse reflexo. 0 é o reflexo abolido, 1, ele está hipoativo, ou seja, aquele reflexo que você precisa fazer uma percussão bem forte para conseguir obter, ou então a resposta é bem discreta. Normativo é um reflexo que é facilmente obtido, então você percutiu e já obteve ali a resposta que você espera. Hiperativos ou vivos, que é o grau 3, né? É aquele reflexo que é
muito fácil de obter, então, né, ao mínimo estímulo você já tem uma resposta bem pronunciada. E os exaltados é quando tem uns pontos de exaltação, ou seja, você percute outras áreas, e aí cada reflexo tem um ponto de exaltação, também não daria tempo da gente falar detalhadamente disso aqui, mas você percute fora daquela área e você consegue obter o reflexo. Então, por exemplo, só para dar um exemplo, né, o patelar, se você percute aqui a porção anterior aqui da tíbia, o paciente também faz a extensão da perna. Então, você obtém um reflexo fora do ponto de obtenção dele. Então, eu digo que é um reflexo exaltado ou hiperreflexia. Sempre é muito importante a gente avaliar a simetria, então sempre comparar novamente um lado com o outro, igual como a gente faz na avaliação da força, e ver a relação com a queixa clínica, né? Porque se eu for obter o reflexo de cada um aqui, a gente vai encontrar coisas bem diferentes, né? Tem gente que é mais hipoativo, outros que têm um reflexo mais vivo. Então, sempre valorizar isso de acordo com a queixa, certo? Os reflexos superficiais também existem vários, mas aqui eu quero dar uma única dica, que é o reflexo cutâneo plantar. Como que ele é obtido? Em geral, a gente tem faz um estímulo, né, nessa face mais lateral do pé, até aqui os artelhos todos, menos o hálux, então não chega a passar o estímulo para cá. Precisa ser um objeto com a ponta romba, talvez aqui esse cabo do martelo nem fosse o ideal. Na prática, a gente acaba usando muita espátula, né, então passa a espátula, aquelas espátulas de descartáveis mesmo, de baixo para cima, e observa a resposta, que a resposta normal é a flexão do hálux, né? Pode ter a flexão dos outros também, mas o mais importante que a gente olha é a flexão do hálux. Quando o paciente faz uma resposta em extensão, ou seja, ele abre os dedos ao invés de fletir, ao invés de fechar, aí eu tenho o sinal de Babinski. E aí vem uma dica que frequentemente a gente vê, né? As pessoas usando o termo Babinski, sinal de Babinski, como Babinski positivo, Babinski negativo. Na verdade, não. Quando você tem o cutâneo plantar em extensão, aí é o sinal de Babinski. Então, o Babinski ele está presente ou ausente. E ele é importante porque ele traduz um sinal de lesão do primeiro neurônio. A gente vai falar disso mais para frente. Seguindo, então, vamos avaliar agora o tônus e o trofismo. Então, eu vou pesquisar principalmente se tem, em termos de trofismo, né? Se tem atrofia ou hipertrofia. Então, aqui a gente vê, né? Uma atrofia bem importante das mãos, né? Perda mesmo de massa muscular. Você pode palpar isso também. Uma atrofia aqui dos membros inferiores. A gente acaba vendo, às vezes, também doentes, né? Críticos. Então, quem trabalha aí no cenário de UTI acaba vendo também. Ou hipertrofia. Algumas doenças também podem cursar com isso, né? Como a gente vê aqui, esse aumento da perna em relação à outra. E a avaliação do tônus, a gente avalia movimentando passivamente a articulação. Então, eu pego o braço do paciente e movimento. Abre e fecho o ombro, assim, vou movimentando. As pernas, a mesma coisa, e vou sentindo a resistência para esse movimento. E aí eu posso encontrar hipertonia, que aí você pode ter a hipertonia causada por espasticidade, ou a hipertonia da rigidez, né, em roda denteada. Então, a espasticidade é aquela que é difícil de iniciar o movimento. Então, você começa o movimento, você sente aquela resistência, mas depois que você vence, você consegue fazer o movimento com o paciente. E a roda denteada é uma resistência que está presente ao longo de todo o movimento. Ou posso identificar a hipotonia, então aquele paciente que eu mexo, né, movimento passivamente as articulações e ele está todo flácido ali. Quem que faz isso? Geralmente as lesões do nervo periférico. Lesões cerebelares também podem dar hipotonia. Ainda na avaliação do tônus e trofismo, isso foi uma coisa que pediram no questionário da inscrição, né, que falasse um pouco sobre essa parte do espessamento dos nervos. A gente tem a avaliação se há nervos espessados. No nosso meio, né, a gente tem muito a hanseníase, que é uma doença que é infecciosa, que causa espessamento nervoso. Então, eu já posso avaliar na inspeção se tem, né, aqui é o nervo grande auricular que está espessado, a gente consegue ver aqui, ou posso identificar esse espessamento palpando o nervo. Então, do nervo mediano, o que a gente geralmente palpa é o punho, né, o túnel do carpo, onde ele passa, e aí você faz esse movimento rolando assim o dedo contra a estrutura, como está aqui na foto, e você percebe o nervo espessado.
Do nervo radial, o principal ponto é esse aqui de cima, ó, na inserção do músculo deltoide. Você palpa e aí você sente o nervo que não era para sentir, né? Aumentado de tamanho. E do ulnar, aqui no túnel cubital. Então, você dobra, flete o cotovelo do paciente e palpa na fossa. Esse é o nervo que a gente sente o choquinho, às vezes, quando bate, né? Ele é mais fácil de palpar. E aí você avalia se isso está espessado ou não. Nos membros inferiores, o nervo fibular, a gente palpa aqui na cabeça da fíbula, 2 centímetros acima, você sente aqui a cabecinha do osso e passa o dedo também, rola o dedo para ver se está espessado. E do tibial, a gente traça uma linha imaginária aqui entre o maléolo medial e o tendão de Aquiles, e no terço mais anterior aqui a gente pode palpar e avaliar também se há espessamento, certo? Esse é um exame mais da rotina de quem é de ambulatório, de quem que não está no regime hospitalar, né? Que é um paciente que vai chegar com a queixa mais, às vezes, mais crônica, e você vai precisar fazer esse exame mais detalhado. E movimentos involuntários também faz parte da avaliação de motricidade. Eu não vou me deter também em todos esses, a gente, né, estouraria o tempo, mas eu queria, a grande dica aqui, para quem não é neurologista, é que nem todo movimento involuntário é tremor. Então, todo paciente que chega com algum movimento anormal, a gente tende a chamar de tremor. Ah, o paciente chegou tremendo, ou ele tem um tremor. Mas existem vários tipos de movimentos involuntários. Então, fasciculações, que é um movimento involuntário do músculo que geralmente não gera mudança de articulação, movimento de articulação. O tremor, que a grande palavra é rítmico, é um movimento rítmico, mas você tem outros, distonias, mioclonias, coreias, a gente pode depois discutir mais sobre essa questão de movimentos involuntários. A grande dica da neuro para quem não é neurologista é que nem todo movimento involuntário é tremor. Então, é melhor chamar de movimento involuntário e ver direitinho do que se trata, porque isso também vai fazer a gente pensar ou não em algumas doenças ou não, tá certo? E aí, percorremos, então, toda essa jornada da motricidade, vimos deficitárias, amplitude e velocidade de movimento, manobra de oposição, reflexos profundos e superficiais, tônus, trofismo e movimentos involuntários. Para quê? Para responder essa pergunta, onde que está o problema? Então, quais são os achados que me dizem que o problema está no neurônio motor superior, no neurônio que está aqui do córtex até a medula? A fraqueza é um sintoma comum às duas síndromes. Então, o paciente vai chegar, né, no exame, para você fazer o exame da motricidade, dizendo que está fraco. Mas no neurônio motor superior, os reflexos, eles são hiperativos. Dos reflexos superficiais, a gente vai encontrar o Babinski, então o cutâneo plantar em extensão. Em geral, leva à hipertonia, embora isso aconteça em fases um pouquinho mais tardias, mas o paciente vai ter aquela hipertonia que é espasticidade, aquela rigidez no início do movimento. Não tem tantas alterações de trofismo, então você não vai ver tanta atrofia, não vai ver. E quando acontece, geralmente é mais tardio, certo? Quando eu examino, então fiz tudo isso, e acho que o problema está no neurônio motor inferior, aí ele vai ter fraqueza, mas os reflexos, quando eu obter, eles vão estar diminuídos. Os reflexos superficiais, em geral, né, não tem nenhum patológico, assim, que se associe. A hipotonia vai estar presente, então você movimenta e o paciente vai estar flácido. O trofismo, geralmente tem um comprometimento bem acentuado do trofismo, então com muita atrofia, geralmente a gente vê. E dos movimentos involuntários, o neurônio motor inferior causa muitas fasciculações. Então, parece, né, que a gente vai fazendo as coisas meio sem sentido, mas não, eu estou juntando todos os elementos do exame porque eu quero saber onde que está o problema. Por que isso é importante? Porque se eu acho que é uma síndrome do neurônio motor superior, eu tenho que fazer a investigação, olhar o cérebro e a medula desse paciente, né, a depender do caso. Se eu acho que é neurônio motor inferior, os exames são outros, as doenças que eu vou pensar são outras, aí é um problema do nervo periférico, ou é um problema do músculo. Então, leva a uma outra investigação. Então, ter essa diferenciação é muito importante. Tá certo? Vamos passar para a sensibilidade. Como que eu avalio a sensibilidade? É um exame difícil. Por quê? Porque é muito subjetivo. Então, às vezes, na nossa prática, né? Vou dar um exemplo bem real que acontece bastante. Você compara, a gente vai ver como examina, mas aí você compara um lado com o outro. Aí o paciente fala, tá diferente. Aí, como que tá diferente? Um lado tô sentindo 100, o outro tá 95%.
a sensação. Então, às vezes tem pacientes que supervalorizam as alterações sensitivas e outros que não valorizam tanto, ou não compreendem muito bem os testes de sensibilidade. Então, é um exame bem desafiador, mas que ajuda a gente também nessa obsessão do neurologista, que é saber onde que está a lesão, onde que está o problema, tá certo? Então, noções gerais também, não vou me detalhar em cada via, cada rede, mas a via da sensibilidade, ao contrário da motora, né, que é uma via que vem de cima para baixo, então do cérebro até chegar no músculo, a via da sensibilidade é ao contrário, como ela uma modalidade de recepção, né, de percepção, então o paciente percebe a sensibilidade e isso vai subindo como informação para o cérebro. Então, ele, lá no músculo, né, ele vai ter informações de sensibilidade, que são de sensibilidade superficial, que é a dor e a temperatura, ou de sensibilidade profunda, que é a palestesia, que é uma sensibilidade vibratória, e a artrestesia, que é o senso de posição da articulação no espaço. E essas informações vão chegar, dessa vez na medula, pela parte posterior, pelo cordão dorsal. Então, lembra que a parte na medula, né, a motricidade tem a ver com as vias mais anteriores, com a parte mais anterior da medula, enquanto que a sensibilidade, ela chega por uma via, uma região mais posterior. E aí vai subir, isso tudo vai ter, em cada parte dessa vai ter um nome, né, mas vai subir pelo tronco encefálico, passar pelo tálamo e vai chegar ao córtex sensitivo, que é o giro pós-central, que é responsável por essa parte da sensibilidade. E aí isso vai informar para o cérebro a sensação, a percepção que ele está tendo ali, seja de dor e temperatura, seja de palestesia e artrestesia. E existe também a sensibilidade cortical, que é um tipo de sensibilidade que só é percebido aqui em cima, que são essas aqui, né? Estereognosia, que é a capacidade de perceber a forma, né, de objetos. Então, geralmente a gente está colocando um objeto, né, conhecido para o paciente tocar e dizer o que é de olhos fechados. A grafestesia, que seria reconhecer letras, né, ou números, a gente testa desenhando na mão do paciente letras e números. E a discriminação de 2 pontos, que eu coloco 2 pontos e vou aproximando, e o paciente tem que dizer se está separado ou junto, né, os pontinhos que eu estou fazendo ali na mão dele. Esse é um tipo de sensibilidade cortical, é uma coisa um pouco mais refinada, mais complexa, a gente não vai se deter tanto. Então, eu vou avaliar basicamente a sensibilidade superficial e a profunda no meu exame mais geral. A sensibilidade superficial eu preciso estimular, né, com algo que produza a sensação de dor, e não necessariamente, não é agulha, por favor, tá? Isso não, a gente não faz, não testa, né, com agulha. O recurso mesmo, se você for olhar mais adequado, é o monofilamento, né, que o tipo que avalia a dor é principalmente esse laranjinha aqui. Mas você pode testar, né, com alguma superfície que seja bem pontudo, que não vá ferir o paciente, mas que seja bem pontudinho, porque se for uma ponta muito romba, o estímulo se torna tátil e não de dor. E aí você não consegue avaliar tanto a sensibilidade superficial. E a profunda, a gente avalia, né, a palestesia com esse instrumento, que é o diapasão, geralmente de 128, e a artrestesia, a gente avalia colocando a extremidade, né, do dedo, por exemplo, numa posição para cima ou para baixo, e pede para o paciente adivinhar se está para cima ou para baixo, de olhos fechados. Isso traz esse senso de posição, né, da articulação. E aí, como, novamente, a gente quer avaliar para saber onde que está o problema, e eu posso encontrar diversas formas, acho que essa é a grande mensagem da avaliação da sensibilidade. Quando eu tenho uma lesão central, né, uma lesão cerebral, no caso do encéfalo, eu vou ter um déficit que é de mediado, que a gente fala, que acomete geralmente um lado só do corpo. E essa via também é uma via cruzada, então o córtex de um lado é responsável pela sensibilidade do outro. Mas aí, então como é que eu vou testar? Digamos, eu pego ali o meu monofilamento, eu pego a minha pontinha ali geralmente a gente usa aquele abaixador de língua e faz quebra ele para ficar bem pontudinho, e aí eu testo com o paciente, né? Ó, a sensação aqui e aqui. Então, faço um toquezinho de um lado e do outro e peço para ele me dizer
se é parecido ou não, um lado com o outro. Geralmente uso o termo parecido, porque se você fala igual, às vezes aquele paciente que valoriza muito pode dizer que é diferente por causa do estímulo que você fez, que foi mais fraco de um lado, por exemplo. Então, geralmente pergunto parecido. E aí você faz comparando sempre um lado com o outro. Se você avalia e o paciente tem uma diminuição da sensibilidade superficial, né? De um lado, assim, isso remete para mim que eu estou diante de uma lesão cerebral, de uma lesão encefálica, certo? Uma outra coisa que é importante, né, nessa avaliação é você pesquisar nível sensitivo. Então, eu avalio um lado com o outro. Se eu suspeito que seja uma doença, né, medular, em geral, as doenças medulares têm esse nível sensitivo, ou seja, tem um ponto em que essa sensibilidade se altera. E ali, dali para cima é normal, dali para baixo está diminuída, está alterado. Então, eu vou fazendo o estímulo, né, de baixo para cima, vou tocando aqui, sente aqui, sente aqui, sente aqui, e aí o paciente fala, aqui mudou, aqui é mais forte. Então, se eu encontro um nível sensitivo, isso fala para mim que eu estou diante de uma lesão medular. Se eu avalio, e aí então, avalio um lado com o outro, na suspeita de lesão medular eu pesquiso se tem um nível sensitivo, mas é importante também, além de você comparar um lado com o outro, você comparar a parte mais distal com o proximal. Então, eu faço um estímulo, toco aqui, aqui e aqui. É parecido? Aqui e aqui é parecido, e vou testando dessa forma. Se eu encontro um padrão de diminuição de sensibilidade, que a gente chama de bota e luva, ou seja, é diminuído, né, nos pés e nas mãos, como uma bota e uma luva aqui na figura, eu estou diante de uma lesão de nervo, de uma lesão de uma polineuropatia. Esse é o padrão da polineuropatia. Se eu avalio e eu encontro diminuição da sensibilidade, né, superficial, num território específico, então eu fui testando, mas aí de um lado da mão, eu estava testando aqui a mão, né? Aqui é parecido, aí ele fala, é diferente. E aí quando você vai tocando e refinando, você consegue delimitar um trajeto específico, de algum nervo específico, ou de alguma raiz específica, aí eu estou diante de uma mononeuropatia. Se isso acontece em mais de um lugar, como aqui eu tenho, né? Um nervo no braço, o outro na perna do outro lado, aí eu chamo de mononeuromúltipla, de mononeuropatia múltipla. Então, o exame, ele me ajuda justamente a eu saber o que está alterado. Então, assim, só para falar de algumas doenças, né, e de ambientes, de cenários em que a gente trabalha. No pronto-socorro, carro-chefe, né, das lesões neurológicas é o AVC. Então, é uma lesão cerebral. Então, eu vou esperar uma alteração desse tipo. Eu comparo um lado com o outro e o paciente me fala que está diminuído de todo um hemicorpo. Às vezes, pode chegar uma síndrome medular também no pronto-socorro ou no consultório para investigar. Então, eu vou pesquisar o nível sensitivo. Polineuropatias também são mais, né, pacientes internados ou ambulatoriais, mas eu consigo saber mais ou menos onde que está a lesão avaliando a sensibilidade. Da hanseníase, só aproveitando também, né, que foi, a gente já tinha falado lá do espessamento de nervos, em geral o padrão é esse aqui da mononeuromúltipla, mononeuropatia múltipla, esse aqui da letra D. E caminhando já para o final, avalie a coordenação. Existem inúmeras manobras, também não vou me deter em todas elas. Acho que o mais importante é a gente saber que a coordenação ela pode ser axial, ou seja, uma coordenação do tronco, né, principalmente, do centro do corpo, digamos assim. Então, eu avalio isso através da motricidade ocular extrínseca, que vai ter um momento da gente falar sobre isso. Da fala, então, o paciente, né, que tem alteração de coordenação, ele pode ficar com aquela fala que lembra a fala do bêbado, né, uma fala ebriosa. E o equilíbrio, que também pode ser estático e dinâmico, vai ter um momento da gente falar sobre isso. E a coordenação apendicular, as principais manobras são essas, índex ou índex-nariz. Aqui a gente tem o índex-nariz exemplificado na figura, então eu vou pedir para o paciente colocar a ponta do dedo na ponta do nariz e ir alternando um lado com o outro. E vou ver se ele consegue acertar o alvo da maneira correta, né? Então, se o paciente tem uma alteração de coordenação, ele pode ou não acertar o alvo, que é o que a gente chama de dismetria, ou fazer um movimento meio truncado, assim, não conseguir fazer um movimento fluido de abrir e fechar o braço, que é o que a gente chama de decomposição do movimento. E a manobra calcanhar-joelho, que eu peço perdão que eu acabei não colocando a foto aqui,
Mas você vai pedir para o paciente deitado, colocar o calcanhar, encostar o calcanhar no joelho e descer o calcanhar por cima da perna, pela frente da perna. E também vai avaliar as mesmas coisas, se ele consegue acertar o alvo de encostar o calcanhar no joelho, se ele consegue fazer o movimento de forma fluida, certo? A grande dica da neuro na avaliação da coordenação é identificar a ataxia. Quando o paciente está incoordenado, isso se chama ataxia. Às vezes, no dia a dia, o paciente vai chegar queixando de fraqueza. Eu tô fraco. Mas aí, quando você examina, você vê que a força, você examinou a motricidade e viu que a força está preservada, e, na verdade, o que ele está é incoordenado. E essa ataxia pode ter várias causas. Então, você pode ter uma ataxia por lesão cerebelar, você pode ter uma ataxia sensitiva por prejuízo daquelas vias da sensibilidade profunda, ou uma ataxia vestibular, que tem a ver com o nosso vestíbulo, com o centro do equilíbrio. A gente vai falar um pouquinho mais disso mais para frente. Então, às vezes, a dica é, né, que às vezes a gente pensa que a ataxia é só cerebelar, mas a gente pode ter outras vias envolvidas nessa questão da incoordenação e do desequilíbrio, certo? E aqui um bônus dessa parte do exame, que são os sinais de irritação meníngea, também muito úteis em quem trabalha mais na rotina do pronto-socorro, né? Então, só para lembrar, a meninge é esse revestimento do cérebro, né? Então, você vê que aqui tem uma peça in natura, né? Que é o cérebro e essa pelezinha, que é como eu geralmente explico para os pacientes. Essa pelezinha recobrindo o cérebro. E aí a gente tem a dura mater, que é a mais externa, a aracnoide, que é uma intermediária, e a pia mater, que fica bem grudada, bem aderida aos sulcos e gírios do cérebro, tá? E quando situações como a meningite, por exemplo, vão inflamar essas meninges, e aí isso vai gerar os sinais de irritação meníngea. Então, é importante de pesquisar. A gente tem o sinal de Brudzinski, que é esse que está demonstrado aqui. Então, o paciente vai deitar, você vai fletir o pescoço, dobrar o pescoço dele, e aí a resposta, né, alterada vai ser justamente essa flexão das pernas que ele faz. Então, isso é um sinal de irritação meníngea. Então, um paciente que tem queixa de dor de cabeça, ou é um paciente que tem febre, vômitos e está com dor de cabeça, e aí você examina e vê rigidez de nuca, né, vê irritação meníngea, isso deve acender aí a luzinha. E o sinal de Kernig, que é esse você vai fletir o joelho e depois estender a perna do paciente. O paciente vai referir dor, isso é importante, eu trouxe essa imagem para lembrar isso. A dor que ele sente é uma dor aqui na região mais dorsal, mais lombar, certo? Muitos pacientes queixam de dor no joelho, porque esticou aqui, aí é porque está encurtado mesmo, não é porque tem irritação. Pode estar, esse sinal especificamente, ele pode ser positivo também nas lesões de coluna, quando tem lesão de raiz nervosa, também pode gerar o Kernig positivo e o Laseg também. Eu nem trouxe ele aqui, porque o Laseg acaba sendo mais até para essa parte radicular do que para a parte de irritação meníngea em si, certo? Bom, gente, eu trouxe essa parte mais inicial, é muita informação, eu sei. Então, se eu fosse estender todo o exame, a gente ia se cansar e talvez o resultado não fosse tão positivo. Então, a minha ideia a gente falou hoje, né, de essa avaliação inicial da parte de atenção, de orientação, de nível de consciência. Passamos pelo exame da motricidade, da sensibilidade, da coordenação e esse bônus dos sinais de irritação meníngea. E quero convidá-los, vou fazer outros aulões, então, mostrar o que vem por aí, né? A gente vai falar ainda de pares cranianos, então aqui só o exemplo, né? Então, tudo que tem a ver com a face aí, no nervo olfatório, o nervo responsável pela visão, a motricidade ocular, o nervo facial, enfim, tem muita informação que a gente vai poder trazer com dicas práticas também no modelo desses. E o exame da cognição, que aí também vai ter que ser uma outra aula, porque é algo muito específico. Eu trouxe aqui só uma prévia, assim, né, do que é a avaliação cognitiva. Então, a gente avalia a atenção, que a gente já aprendeu um pouco como que avalia, né, inicialmente, mas também as funções executivas, memória, linguagem, praxia, gnosia. Então, tem muitas coisas que a gente pode destrinchar, mas realmente não caberia hoje aqui, porque é muito extenso, eu acho que o aproveitamento não seria tão bom. Então, quero agradecer imensamente todo mundo que acompanhou aqui e deixar aqui as redes sociais, né, o Instagram lá da Casa da Neuro e o meu Instagram